Fala, galera! Voltamos com mais um Tretes por Elas, né? Andamos aí um pouquinho sumidinhas, porque como vocês podem perceber, a gente mudou um pouco a dinâmica aí do canal, principalmente com os pós-jogos, mas estamos de volta e voltamos para fazer programas especiais para vocês, porque afinal a gente não pode deixar de produzir conteúdo e também não pode deixar de falar de Atlético, e Atlético tem muito assunto para render, né? Hoje a gente tá aqui com convidadas especiais, famosíssimas, né? Acho que a maioria aí da torcida conhece, mas antes eu quero já esclarecer possíveis perguntas que vocês façam, principalmente, né, que vocês vão dar falta aí da Rai aqui com a gente na bancada virtual de hoje, mas a Rai está aí lidando com alguns problemas pessoais, ela tá mudando de casa, então demos aí uma folguinha para ela hoje, mas não tem problema, porque a bancada tem as Thaíses e, como todo mundo sabe, as Thaíses dominam a Tretes, então estamos aqui mais uma vez com o programa das Thaís para falar com vocês, então eu vou passar a palavra aí para minha xará e companheira de bancada. Fala, galera, que saudade do Tretes por Elas, né, gente? Eu tava morrendo de saudade e hoje que a gente vai ter um programa aí muito especial, mas antes de falar sobre as nossas convidadas ilustríssimas do dia de hoje, da noite de hoje, não sei que horas vocês estão assistindo esse vídeo, gente, então é isso. Eu queria dizer pra vocês, se você ainda não se inscreveu aqui no nosso canal, se inscreve aqui na Tretes, segue a gente no Instagram, no Twitter, lá no Facebook e acesse www.tretes.com.br, que assim você vai saber de tudo de bom e de ruim que acontece com o Atlético Paranaense, conteúdos de qualidade, com uma equipe gigantesca de jornalistas que trabalham justamente para levar para vocês conteúdo sobre o nosso maior amor, que é o Furacão, que nos maltrata, mas a gente ama mesmo assim. E hoje a gente tem aqui, gente, é sério, gente, eu tô muito feliz, tá? Eu tô muito feliz, eu tô insuportável de feliz que a gente conseguiu finalmente essa união maravilhosa de mulheres fortes que estão aí dominando as arquibancadas. Vocês vão ter que engolir a gente, sim. E hoje no Tretes por Elas a gente tá aqui com a presença muito ilustre da Dai e da Mila, das Atleticaníssimas. É esse coletivo de torcedoras, mulheres maravilhosas, empoderadas, perfeitas, que nunca erram, que estão aqui hoje com a gente. Vão contar um pouquinho da história do Atleticaníssimas e curiosidades e coisa arada e gracinha. E no final tem surpresa. Então fica aqui até o final, que no final do vídeo vocês vão ter uma gracinha que as Thaís prepararam. As duas Thaís se juntaram aqui pra fazer a gracinha no final. Então eu vou passar aqui a palavra pra Dai agora, pra ela contar um pouquinho, se apresentar pra vocês. E depois a Mila também. Mila, já engata na Dai e conta pra gente um pouquinho de quem são vocês. Fala, galera da Tretes, obrigada pelo convite, Thaís. A gente também está bem feliz de estar aqui com vocês, fazendo essa união aí da mulherada. Eu sou a Daiane Luz, para quem não me conhece. Eu sou advogada, tenho 30 anos, estou aí entrando nessa área aí do jornalismo esportivo, fazendo uma pós-graduação agora, vamos ver o que sai. E eu estou no grupo desde o início, então eu acompanhei aí todas as passagens, todas as fases do grupo, quando era um grupo de WhatsApp, quando era, né, quando funcionava só ali. Então passei por todas essas fases aí. Olá, Thaíses. Olá, nossa capitã, Dai. Eu tô bem emocionada de estar aqui na Tretes de volta. Depois de algum tempo, já fiz o embrião aí do Tretes por Elas, eu participei, estive lá. Se vocês procurarem aí nos arquivos da Tretes, vocês vão achar alguns programas de história que eu ainda consulto até hoje. Então, eu sou a Milene Tchaikovsky, criadora das Atleticaníssimas, autora do livro da História da Baixada, uma pessoa que vive intensamente Atlético e que um dia teve a ideia de juntar as mulheres que ela conhecia para falar de Atlético e, de repente, aquilo foi crescendo e hoje é esse grupo que tornou uma representatividade muito grande entre as torcedoras do Atlético Paranaense. Inclusive, já para pegar aí esse ponto que você falou, né, que estamos aqui com praticamente duas criadoras do grupo. Acho que a maioria, né, já conhece o grupo, mas não custa a gente contar um pouquinho da história, se vocês puderem contar aí um pouquinho resumidamente, porque acho que eu, pelo menos, soube da existência de vocês como um grupo de amigas que resolveu se reunir
Mas claramente hoje eu acho que isso já virou maior do que isso. Até, claro, não deixam de ser mulheres amigas que gostam de ir ao estádio. Para vocês contarem um pouquinho assim como foi esse início e também o crescimento do grupo, se vocês esperavam esse crescimento e o que ele significa hoje para vocês. Então, um belo dia eu resolvi, eu sempre tive essa coisa assim extremamente ligada ao Atlético. Então, assim, eu já participei do Atlético, eu tinha um círculo de história, eu participava do Fórum da Furacão, eu sempre fui uma pessoa ativa no Twitter, então assim, sempre gostei de vivenciar o Atlético e conhecia muita gente mesmo. E daí um dia eu vi que eu tinha muitas amigas atleticanas, mas elas estavam espalhadas por aí, não tinham essa coisa de estar juntas. E pensei, por que não, né? Vamos juntar todo mundo. E juntei ali aquelas que eu via que eram extremamente engajadas, como eu, e tanto que o nome superlativo ali, Atleticaníssima, não foi para dizer, a gente é mais atleticana que qualquer outra. Não somos, até porque eu não acredito nesse tipo de coisa, ser mais torcedor que o outro. Mas sim da vivência intensa que a gente tinha com o clube. De ser sempre uma coisa assim, o Atlético precisar da gente, a gente está fazendo as coisas, independente das questões. E realmente, inicialmente, eu não imaginava esse crescimento. Eu, inclusive, fui resistente lá no início. A Dai é a pessoa responsável, acho que, por me convencer que o grupo tinha que abrir as portas, porque por mim não teria aberto. Eu fiquei, pensando muito tempo, assim, nossa, mas será? E vai trazer gente que a gente não conhece? Como é que vai ser? E tal. E quando a primeira abertura, entraram 11 de uma vez. Foi um negócio que foi, como diz a minha, um pandemônio, assim, porque até então a gente não se conhecia, não sei o que, de repente mensagem, ficou meio uma loucura. E com o tempo a gente aprendeu assim o jeito, né, de como ir agregando as pessoas de uma forma que funcione, a pessoa se integrar também, porque o que a gente nunca quis poderia, né, abre um link e quem quiser entrar, entra. Só que daí às vezes fica bagunçado, às vezes a gente não consegue fazer as coisas como a gente gostaria. O grupo, assim, ele tem várias coisas. Além da gente viver o Atlético, tem a questão pessoal também, onde as meninas desabafam, contam coisas particulares da vida. Tem uma troca muito grande de coisas que você só tem quando você se sente segura naquele ambiente. Então, por exemplo, nem semana passada a gente fez até a Dai que participou, fez a live com as psicólogas em parceria com as gurias do Couto e com as gralhas da Vila sobre relacionamento abusivo. E essa live veio de um conteúdo que aconteceu em um dos grupos. Então, assim, no fim das contas, meio que todo mundo conhece alguém que já viveu essa história e já passou por isso. E essas coisas, só quando a gente confia em quem está ali perto da gente é que a gente consegue contar uma determinada história ou pedir uma ajuda para alguma coisa pela qual você está passando. E o Atlético é o nosso grande elo, é o que faz com que a gente esteja todas juntas, é a nossa principal vertente aí, mas, claro, que acaba abrangendo muitas outras coisas. E acho que isso que a Mila falou mostra como a gente sempre tenta fazer tudo muito natural. Então, e também como tem vários tipos de pensamentos, tipo a Mila, lá no início tinha um pensamento e a gente foi trabalhando isso em conjunto e aos poucos, né, Mila? Até a gente tomar, na verdade, a consciência do que o grupo tinha se tornado. Eu acho que quando a gente fez a faixinha, que a gente começou a ser identificada no estádio, foi também quando começou essa virada de chave. Aí a gente criou as redes sociais, aí outros movimentos femininos tiveram conhecimento da nossa existência e vieram falar com a gente, então a gente fez campanhas com elas, né, integrando esses movimentos femininos do país inteiro e conhecendo a realidade delas, que era absolutamente diferente da nossa aqui. A gente pode até dizer que nós somos privilegiadas, né, em que pese aí todas as questões ligadas a preconceitos, a resistências ainda, a nossa própria presença no estádio ali, normal, que é só o que a gente quer, né, para que não seja exceção, para que seja a regra, enfim. E aí também o fato da diretoria ter convidado a gente para participar de uma conversa e ter aberto as portas para a gente. Então, a partir dali também
que muita gente teve conhecimento da existência. Acho que foi ali também a virada de chave, porque daí as pessoas têm consciência da existência e se torna automaticamente representatividade. Então, mas eu não vou dizer que é fácil, é difícil pra gente também entender, ter a consciência, entender e aí trabalhar com isso. Então, por isso que a gente caminha a passos lentos, mas com muito cuidado sempre com o que a gente faz. Sim, o importante é não desistir, né? Ai, desculpa, tá. Não, eu ia dizer que quando, acho que foi aí a virada de chave de vocês mesmo, quando vocês ganharem, de repente, assim, toda essa atenção, serem vistas. E quanto isso é bom também, até para as mulheres que vão ao estádio perceberem que existem outras mulheres que vão e que a gente pode sim se unir. Porque até como vocês falaram, esses assuntos das lives que vocês abordaram são pautas femininas. Pautas que homens, por mais que falem de futebol, nunca vão entender o que é a mulher dentro ou fora do futebol, não vão conseguir falar e entender. É muito legal ver o que vocês estão fazendo assim hoje para tornar essa representatividade que vocês ganharam, essa mídia inteira, para agora mudar também e vocês perceberem o que vocês podem fazer a mais, né? Não é só, agora vocês não são mais só amigas que gostam de ir juntas pro estádio e que conversam num grupo de WhatsApp. Dá para fazer mais. Tanto é que vocês, agora lançaram um podcast, que inclusive a gente quer falar sobre isso, fizeram as lives. Então eu queria saber, assim, se vocês têm algo a mais em mente, como foi essa história de criar um podcast também, e como que tá sendo para vocês, claro, andando a passos, devagar, até a gente entender também toda essa dimensão. Mas e agora, o que as atleticaníssimas se propõem? Bom, o podcast, assim, eles começaram a ficar famosos aí, acho que em 2018, 2019, todo mundo começou a ouvir vários tipos de podcasts, e a gente participou do podcast do Marcos Guérios, que inclusive foi sobre a Sul-Americana, que tá no Podtretes, ele divulgou por ali, o Marcos Guérios é da Tretes. E a gente participou, eu acho que ali a gente criou um amor, assim, pelo podcast. Então já era uma ideia que estava lá plantada a sementinha. E claro, existem vários podcasts que falam sobre futebol, sobre Atlético, o próprio Furacast, enfim, mas a gente sente a falta, a necessidade de algumas pautas, como a Thaís mesmo disse, femininas, de entendimento mesmo, e não só para mulheres, femininas, mas para todos, para que todos tenham essa visão também. E aí a Mila, com todo esse histórico, essa bagagem que vocês sabem que ela tem, também tinha esse interesse. E a Mavi Valenza, que é uma das nossas âncoras fixas do programa, e que também, a gente chama ela de base vem forte, porque ela é mais novinha, então ela tem toda essa agilidade, assim, e vamos fazer acontecer, enfim. Então a gente juntou as 3 ideias, as 3 vontades, apresentou para o grupo super comprou a ideia, falou vamos fazer, vamos em frente, e aí a gente escolheu o nome. O nome foi assim também bem legal quando a gente pensou nele, justamente para linkar com um momento super especial que a gente viveu juntas, porque claro, todo mundo viveu vários momentos, 2001, 2004 e 2005, não tão bons, 2013, mas o 2018 nosso e o 2019 foram muito intensos e a gente viveu juntas. Então aquela narração do Villani na Fox Sport, quando o Thiago Heleno fez o gol da taça, foi incrível, quebra o muro. Arrepia, E aí a ideia é justamente linkar essa quebra do muro com esses estereótipos que a gente pretende quebrar para desmistificar a presença da mulher no estádio, e para derrubar muros e criar pontes de conversa, pontes de entendimento, debates. Sempre que possível a gente quer colocar opiniões contrárias e a gente quer caminhar assim, devagar, pensando em temas relevantes, em temas interessantes, e com a participação da galera também. A gente fica super aberta a feedbacks, a opiniões, a sugestões, enfim, Mila? Isso, e assim, a questão do podcast também, o que a gente percebia e por que a gente quis fazer é que assim, nas mídias sociais, ali no dia a dia, a gente acaba abordando algumas questões de maneira às vezes um pouco superficial, porque acaba ou não tem tempo, ou aquela mídia não tem um espaço pra gente falar tanto. A gente chegou a conversar sobre o canal no YouTube, mas o canal no YouTube tem que ter raça para fazer, você tem que gravar, não sei o que, editar, e dá um trabalhão, assim, não é uma coisa fácil de fazer.
Disso a gente sabe. Sim, e era uma coisa que ficava ali e tal, e daí a gente se tornou ouvinte de podcast e pensou, poxa, essa é uma mídia muito legal, assim, porque você consegue, a pessoa pode ouvir em qualquer momento do dia dela, ela tá no trânsito, ela tá não sei o quê, ela tá lavando louça, ela tá cozinhando, o que quiser fazer, ela tomando banho, ela pode estar ouvindo podcast. Então, a ideia justamente foi que a gente pudesse abordar um pouquinho um pouco mais de profundidade, né, determinados assuntos, esses debates, e também trazer opiniões. A gente tem a ideia de ainda para frente fazer alguns programas que a gente tenha opiniões totalmente antagônicas e vamos estimular realmente o debate, a conversa e ver o que é que sai daquilo ali, porque não existe verdade absoluta, né? Existe aquilo que tem a ver com os teus valores, com o que você vivenciou na vida. Então, eu acho que o podcast, ele proporciona uma conversa, e eu acho que esse momento é o melhor momento para ele ter surgido, porque é um momento que a gente está em muitos questionamentos na sociedade atual. As mulheres estão ocupando cada vez mais o seu lugar. Eu descobri, porque assim, inicialmente eu achava não existe machismo no tecido atlético, que a gente vai no jogo, a gente não tem exatamente um problema assim de, nossa, sei lá, ouvir coisas e coisas assim. Eu achava que não tinha esse problema, até a gente começar a entrar nas redes, até a gente começar a ter voz, até a gente começar a aparecer. E eu sei que vocês também passaram e passam por isso. Todo mundo aqui com a cabecinha aqui, ó. Você escreve um troço, daí o cara não analisa. Por exemplo, assim, um exemplo da mídia aí. Volta e meia você vê gente comparando a Ana Thaís Matos com a Nádia. Mas você não vê ninguém comparar o Caio Ribeiro com o Rizek. Você simplesmente fala, eu não gosto do que o Caio fala, mas você não compara, porque o Rizek fala isso. Ninguém compara. Por que a mulher tem que comparar? Por que eles têm que comparar? Não, porque eu não gosto, então, das meninas da Atlético, eu gosto das atleticaníssimas. Ou eu não gosto das meninas das atleticaníssimas, as da Atlético são melhor que elas. A gente já ouviu comparação, inclusive, em relação às gurias do Couto. Tipo... Cara, elas torcem pro outro time, nada a ver. E daí, assim, e inclusive a gente é parceira, a gente conversa, e quando esses grupos surgiram, tanto as gurias do Couto quanto as gralhas, elas vieram falar com a gente, elas vieram conversar com a gente, tanto a Nath quanto a Gabi, elas vieram conversar comigo, perguntar como é que era, como é que fazia, como é que surgia, porque quando elas surgiram, a gente já tinha 3 anos de grupo, então a gente já tinha passado por muita coisa, a gente já tinha acontecido. Então, assim, a questão do podcast é realmente para a gente aprofundar esses temas que a gente tem, que a gente passa e que a gente vivencia. Ontem, inclusive, a gente postou um vídeo muito legal do Dia da Luta pela Igualdade Feminina, e a gente viu coisas assim como em 2018 ter deixado de ser crime, agora eu não lembro exatamente, mas assim, tipo, na década de 70 a mulher pôde usar cartão de crédito, não sei o quê, tipo assim, e a gente olha essas coisas e pensa, meu Deus, né, hoje em dia é uma coisa tão comum. Mas a gente ainda tem um longo caminho aí a percorrer, e a gente sabe que as meninas mais novas, porque o nosso grupo tem desde meninas de 16 até mulheres de mais de 60 anos. Então ali a gente tem uma parte de gerações assim, de pessoas que já viveram e desbravaram esse caminho antes. Tem a gente que tem uma outra vivência, e tem as meninas mais novas que estão vindo de uma outra fase, e todo mundo tem um caminho ainda a trilhar, a gente ainda tem muita coisa a conquistar. A gente quer realmente que a gente não seja comparada, porque essa é melhor que aquela, porque isso, porque aquilo. Mas eu acho assim, às vezes é simplesmente uma questão de você não gostar, e você pode não gostar. Não gosto que elas falam, beleza, não gosta. Mas querer comparar, querer colocar a gente nessa posição que eu acho que não, né? Sabe. É uma posição de competição, que não faz sentido nenhum. Uma posição de competição, assim, e eu acho terrível isso. Porque daí, e a gente vê, por exemplo, coisas como, eu acho muito legal, que, por exemplo, lá no Coxa, e eu torço para que aconteça isso no Atlético em breve, eles têm a TT de narradora, eles têm uma mulher como comentarista dos jogos, e eu acho sensacional isso.
ter a presença de uma mulher. Só que, óbvio, eu não quero que seja uma presença por cota. Vamos colocar porque a gente tem que ter X% de mulheres ali presentes. Não, eu acho que a gente tem muita mulher competente, a gente tem muitas jornalistas aqui em Curitiba e no estado do Paraná, inclusive até a nossa faixa lá que a gente está fazendo com todas as atleticanas, homenageando a Sônia Nassar, que é um ícone de mulher atleticana, é uma mulher aí que abriu os caminhos para todas vocês que são jornalistas, que foi a primeira a entrar num vestiário, a primeira a empunhar um microfone e tal, e ter tudo isso, e abrir esse caminho. E se hoje é difícil, para hoje é difícil, imagine na década de 70, quando ela começou. Era muito mais difícil. Uma das coisas que eu sempre reforço, que eu sempre falo, gente, se nós mulheres não consumirmos conteúdo de mulheres, como é que a gente vai querer que os homens façam isso? Então eu acho assim que momentos como esse, essa conversa que a gente tá tendo entre Threads por Elas e Atleticaníssimas é um ponto muito importante, assim como as lives que vocês fizeram com as gurias do Couto, e por vocês terem feito o podcast de vocês, porque eu participo de podcasts por aí e é muito difícil ter mulher em podcast. Você fala, gente, por que tudo que começa é sempre com homem, as bancadas com quando 6 homens. E quando tem, às vezes ela não tem voz, né? Dá um assunto acessório pra ela falar. Então, assim, você não vai perguntar para ela o esquema tático, não vai perguntar, vai mandar um assunto aleatório. Inclusive, na primeira vez que a gente participou da Threads, que foi um dos primeiros lugares que abriu esse espaço, eu lembro da Tardic fazendo uma brincadeira, dizendo que a gente ia fazer um programa feminino, com assuntos femininos, e ia comentar assuntos como a dieta do Walter. Aí eu revi esses dias e comecei a rir, falei, faz 4 anos e o assunto continua atual, que é qual é a dieta do Walter. Não, e sem falar que, sim, esse assunto abordado por mulheres é visto de um jeito. Se é um homem comentando a dieta do Walter, é outro jeito. Exatamente. Ele tá falando sobre algo, tipo, que, né, tem relevância. Se é a gente, elas estão falando sobre algo fútil. Então, a partir do momento... ou já fala assim, nossa, banda de gorda, precisa mesmo emagrecer. Aí o cara vem e chama a mulher de gorda como se isso fosse um xingamento, alguma coisa assim. E, tipo, não é, mas agora você não vê nenhum homem ofendendo um outro, chamando ele de gordo. Mesmo que ele seja. Não, o gordo é o cara gente boa, né? Nossa, vem aí, gordão. É um negócio assim, mas não é a realidade, a gente já viu isso. A gente já viu. Gente. A gente vê que os comentários assim tem os níveis, né? Tem o comentário que tem no mais light, que é tipo feia, gorda, não sei o quê, e o comentário piranha, e são esses tipos de comentário que a gente recebe. Sim. Gente, cara, muito legal. Depois, no final do vídeo, eu vou pedir pra vocês fazerem o jabá de vocês, tá? Então, divulgar todas as redes sociais aí da Atleticaníssimas, divulgar o podcast onde as pessoas podem ouvir, que é aí pra todo mundo acompanhar, gente. Olha, vamos fazer força aí, todo mundo junto, divulgando as amigas, porque a gente tem mesmo que ocupar o máximo de espaços que a gente puder ocupar, porque esses lugares são nossos e a gente ama futebol assim como todo mundo, a gente entende de futebol assim como todo mundo e a gente tá aqui pra mostrar isso pra todo mundo, queiram ou não queiram. E acho que agora a gente pode dar uma descontraída e vamos brincar de joguinho, hein, gente? Que a Thaís aqui, ó, sabe que tá? É a louca dos joguinhos. Eu, por mim, que joguinho? Eu gosto de joguinho, eu gosto de diversão. Gente, vou explicar aqui como vai funcionar nosso duelo de ídolos com as Atleticaníssimas, hein? É o seguinte... Para formar a seleção do Atlético. A seleção da Dai e a seleção da Mila. Vai sair 2 seleções aqui. E de ídolos, vamos esclarecer para todo mundo, a gente resolveu fazer algo mais recente, então a gente pegou ídolos do novo milênio aí, só a partir... Eu já ia chamar as minhas velharias, gente. Não, amiga. São tudo de 80 pra trás. Não, a gente veio de ídolos do novo milênio, então é só de 2000 pra cá. Porque a gente pensou assim, vamos tentar pelo menos ver pessoas que a gente viu jogar, sabe? Assim, tipo, a gente viu essas pessoas jogarem, então são ídolos que a gente viu jogar. Porque aqui a gente tem o quê? Todo mundo aqui 16, 17 anos, essa faixa etária. Obrigada. Entendeu? Então, assim, a gente tá... é por isso, tá? Que a gente tá fazendo isso. E aí, como vai funcionar, gente? A gente vai fazer intercalado. Então, é o seguinte, é por posição, tá? A gente não vai botar vocês na roubada de terem que escolher entre um atacante e um lateral. Não, é atacante contra atacante, lateral contra lateral. Então, a gente vai começar
eu vou falar os nomes aqui, e aí a Dai fala qual que é o que ela escolhe, a Mila fala qual que é o que ela escolhe, e aí no final de tudo, o Adé, nosso editor, vai botar tudo aqui na tela, assim, vai rolar. Se não fosse rolar, agora vai ter que rolar, porque eu falei no vídeo. Vai ter na tela aqui, ó, o jogador, vai ter na tela a seleção das duas, depois a gente vai divulgar nas nossas redes sociais pra todo mundo saber a seleção das duas. E a nossa seleção também, que eu e a Thaís, a gente vai fazer a seleção também pra mostrar o que a gente acha. E aí, gente... Não tava combinado. Acabei de inventar, gente. Eu adoro improvisar. Eu fico inventando modo no meio do vídeo. A gente que lute depois. Então eu vou começar pelo goleiro, que eu e a Thaís... Eu sou libriana, tá? E aí, a gente ficou achando injusto a gente só escolher 2 goleiros pra duelarem. Então, gente, esse é um time né, diferente. Que revela goleiros aí, a gente não podia só É o colocar CT do 2. Caju, é histórico. É histórico, exatamente. Então, a gente escolheu que essa seleção tem 2 goleiros. A única posição que vai ter reserva é o goleiro. O resto é isso, tá, gente? Então, Tá bom. a gente vai falar a gente vai ter vai ter todas as posições, eu vou falando posição por posição, um ídolo contra o outro. Vocês dizem qual é o ídolo de vocês. Fechou? Combinado? Posso começar? Estão preparadas? Manda bala. Estão preparadas? Vamos lá, porque ó, fortes emoções, hein, gente? Então vamos lá. Flávio versus Diego. Flávio. Diego. Flávio, Gente, maior eu já tô campeão, gente. Tô amando. Não, mas ó, não pode julgar o ídolo da colega, gente. Não julga. Cada um Não escolhe julga a o ídolo camisa que quiser. dourada. Não precisa de Gente, justificativas também, tá, gente? Não. O ídolo é uma coisa pessoal. Vamos já Pessoal. deixar claro. E eu amo o Diego, gente. Eu tenho 2 autógrafos do Diego. Não só um, eu tenho 2, porque eu encontrei ele no mercado e peguei autógrafo 2 vezes. Gente, Eu sou eu dieguista. Eu encontrei Eu sou ele dieguista. quando eu fui entrar com os jogadores, né, pequenininha lá. Cara, foi bem na época que ele tinha se machucado e daí ele não ia Nossa, jogar. E eu falei, meu pequenininha, Eu tô Deus, me sentindo velha agora. eu não vou ver esse homem hoje. Aí ele estava paradinho na parede, assim, atrás do gol. Eu falei, meu Deus, eu vou lá. Fui lá, abracei. Acho que esse foi o meu momento de torcedora. Foi quando ele caiu de nuca no chão? Foi quando ele caiu de nuca? Lembra um tombão que ele levou uma vez de nuca? Eu encontrei ele logo em seguida e eu também, era uma criança, tinha 10, 11 anos. Aí eu fui pedir autógrafo e deu... E aí, como que tá seu pescoço? Tipo, cala a boca, criança, tinha uma 10 anos perguntando o pescoço do Enfim. Quem não viveu a Então, paixonite eu de fiz, Diego, eu né? fiz um site chamado Fanatismo nessa época aí. E no lançamento do site, mas assim, foi um site que não foi muito pra frente. Então, no lançamento do site, a gente fez um coquetel e o Diego foi. Então, eu tive bastante contato com ele. Maravilhoso, gente. Diego, eu sei que você tá assistindo esse vídeo. Exato, manda beijo pra nós. A gente ama. Somos dieguistas. Gente, todo mundo aqui, ó, vai lá marcar o Diego no Instagram e falar pra ele assistir esse vídeo, tá? Todo mundo que assistir esse vídeo, vai lá no Instagram do Diego, manda ele assistir o nosso vídeo. Então, como eu falei, são dois goleiros, é a única coisa que tem 2. Então, o próximo duelo é Santos e o Everton. Mila. Santos. Santos. Unanimidade. Vamos pra zaga, gente. Nem versus Thiago Heleno. Mila. Puta vida. Essa aí eu peguei pesado. Assim. Porra. Nem. Dai? Rodinei. Olha lá o Ney. Próxima é Rogério Correia versus Marcão. Marcão. Tarará. Marcão. Sério. Eu adorava Rogério? o Marcão, gente. Eu adorava. Rogério. Eu amei, eu amo que vocês são. Eu adoro isso. Lateral direita, gente. Alberto. Nem falei, gente. A gente pensou essa possibilidade. Lateral da vida. Se qualquer coisa que Eu você colocar, vai juro. ter Alberto. Eu juro Mas que eu pensei no Alberto jogou em gente. 2000 já, ó. Jogou Alberto Valente. Então, mas não, tem Alessandro e Jonathan, gente. Essa vocês têm que escolher. Alessandro e Jonathan. Alessandro também. também. Não, até que também, né, a gente pegou numa época aí difícil. Coitado do meu bro, beijo. Tadinho do Boa, meu mas bro. Alessandro Praguinha, campeão brasileiro e... Não, ele Pô, é o demais. cara era um trator em campo. Sim, Verdade. Lateral esquerda, gente. Renan Lodge versus Fabiano. Eu sou lodista. Lodge. Lodge. Lodge, eu sei que você também tá vendo esse vídeo. Eu quero dizer pra você que todo mundo aqui ama você. Então, ó, parabéns, isso é maravilhoso. Tá em Curitiba, inclusive, se quiser ficar, pode ficar. A gente, Pá. pra você que sim. A gente acha Aceitamos. casa, a gente faz tudo.
A gente faz tudo, gente. Eu faço tudo. Eu lavo roupa, passo roupa, eu limpo os meião. Eu lavo os meião dele na mão. Na mãozinha aqui, ó. Se ele quiser ficar. Tô lavando meião, gente. Nunca lavei um meião de homem na vida, mas de Renan Lodge eu lavaria. Vamos lá. Lavaria também. Quem não lava? Título do vídeo vai ser. Título do vídeo. Você lavaria o meião do Renan Lodge? Já tô vendo, Anel, presta atenção. Máquina de lavar existe pra isso, gente. Gente, ó, agora eu acho que merece, né? vai começar a ficar mais difícil a disputa, hein? Gente, pegando agora a parte da frente do campo. Gente, meio campo, hein? A gente vai ter 3 meio campos nessa seleção. Então vão ser 3 duelos, tá? De meio campo. Fernandinho versus Nicão. Fernandinho. Gente, Big Nick, saudades, tá tudo bem. Essa é bem difícil, gente, sério. Essa pra mim, eu acho que assim, é a mais difícil da história da vida. Não sei se é a mais difícil da história, mas é bem difícil. Cleberson versus Bruno Guimarães. Ah, meu Deus. Nossa. Enquanto vocês pensam, eu vou contar. Enquanto vocês pensam, eu vou contar uma novidade. Gente. Eu falo, gente, que os nomes dos meus filhos, eu vou ter 2 filhos, um menino e uma menina. O menino vai ser Cleberson, a menina vai ser Bruna. Então, assim, é por causa disso. Mentira, o nome do meu filho não vai ser Cleberson, mas só queria contar essa história, nada a ver, que é aleatória. Só pra dar um Cleberson tempinho. e Bruno, Mila. Cleberson e Mila. Cleberson e Mila, que doida. Cleberson ou Mila? Vai lá. Olha, como eu sou uma historiadora, e considerando que o Cleberson foi campeão mundial jogando com a camisa do Atlético, e pra mim ele é um dos jogadores mais importantes da história, Cleberson. Xaropinho que me perdoe, mas eu vou no BG. Aí é difícil, gente. Eu acho muito difícil. Mas assim, eu entendo total a Mila, porque eu lembro, assim, como foi o sentimento de orgulho por torcer pro Atlético e ver o Cleberson sendo pentacampeão. Gente, o sentimento de orgulho, toda vez que aquele homem encostava na bola, eu ficava tipo, é o meu Cleberson que tá lá. Parecia uma coisa bizarra. Então, assim, ainda bem que eu não tenho que escolher, que isso é um problema de você. Você falou que vai ter que escolher depois, minha filha. Agora vai ter tua seleção. Você não tá entendendo? Ontem o meu sobrinho de 8 anos, que por sinal ele nasceu no aniversário do Atlético, ele falou assim, vovó, você sabia que o Cristiano Ronaldo já jogou no Manchester? Aí eu falei pra ele, mas você sabia que ele foi apresentado no Manchester junto com o Cleberson? E o famoso era o Cleberson, não era o Cristiano Ronaldo. Tava lá, Alex Eu Ferguson, amo essa história. Cristiano Ronaldo e o Cleberson era o cara. Essa Cleberson foto é era famoso. sensacional. Não, eu amo essa história. Eu já falei dessa história 1000 vezes em um monte de mídias aí, gente, que é a melhor história, eu acho. É porque a gente Vamos para o fala, último. né? A gente tem que falar quem que ensinou o CR7 a jogar. Isso aí, Foi o pronto. Cleberson, gente. Cleberson. CR7 sem Cleberson? Nunca vi. O último meio-campista aí, gente, Adriano Gabiru versus Cocito. Ah, meu Deus. Olha, eu sou uma pessoa, amo Cocito de paixão, eu me considero como um amigo, por sinal eu acho a coisa mais legal é a gente hoje ter contato com esses jogadores, assim como se eles fossem tipo os parceiros, gente. E eles a gente via também, né? A gente via o cara em 2001, pensava, meu Deus. Mas assim, o Gabiru, ofensivamente, pra mim, é um dos melhores jogadores que eu vi jogar no Atlético. O Gabiruzinho, o cara fazia chover. Eu sempre falo, o que ele tem de tímido, quando ele entrava em campo, parecia que virar outra pessoa. Não, e como corre, né? Como corre? Meu Deus do céu. Sim, não, até tem um podcast que o Bolinha fala lá. Não, o Bolinha não, acho que o Nem fala do Puracast, que diz que eles foram para um lugar de altitude e todo mundo morrendo e o Gabiru parecia que tava em Santos, assim, na praia, porque diz que corria. Quem gás tem, né, gente? Não, ele tem muito gás. Dai, você, Gabiru Então ou Cocito? Eu amo o Gabiru também, mas então eu vou no Cocito pra deixar essa raça Equilíbrio no meu time. Vamos equilibra tudo na vida. Amei. Gente, agora a gente vai para os homens gols. Não que os outros não sejam, né, gente? Porque no Atlético todo mundo faz gol, até goleiro faz gol. Aquelas. Mas vamos de homens gols, vamos da galera lá da frente, dos nossos atacantes. Eu fiz um esquema tático pra ter 3 atacantes. Não sei se vocês perceberam, mas é porque eu falei, atacante é legal, a gente vai ter, tem muitos ídolos, então vamos ter 3 atacantes. A gente tentou povoar, né? O campo. Temos 2 goleiros, 3 atacantes, não sei, tô inventando aqui o negócio. Não, vamos lá, gente. Primeiro confronto é Marcelo Cirino versus o Washington Coração Valente. Coração Valente. Olha... Amei que elas responderam. Devolve o coração. Eu já me... coração aqui me devolve. Eu já perdoei o Coração Valente, na verdade. Eu sou e o Cirino. Não ninguém. E o Cirino já me perdoou, porque eu detestava o Cirino.
Gente, Mas a não gente posso negar, né, gente? Pelo Primeiro, amor de Deus. O que assim, esse homem fez. Momentos da Copa do Brasil, né? Thaís em Beira-Rio. Gente, quando eu vi o Washington entrar com aquela taça, vocês não têm noção do quanto eu Ai, chorei. gente, eu chorei, gente. Mas Olha, eu sou só muito vou fã. responder com um trecho do samba das Atleticaníssimas. Tem sirineta, gente. Tem sirineta. Tá ali, Sirineta. ó, Mas no é que é uma samba. coisa... É que é assim, gente, 2004... Tinha o quê? 10 anos. E você vê, né, o cara marcar 34 gols, assim, acho que foi aquela Sim, foi um reafirmação acontecimento. da paixão, né? Você criança, é uma coisa assim... É exatamente a gente vê o Cleverson ganhar a Copa do Mundo. Exatamente. Eu sou muito fã Tá do me Coração dando Valente depressão também, gente. esse negócio de falar que vocês eram criança, gente. Eu já tava viajando atrás do Atlético com 20 e poucos anos, gente. Privilegiada. É você que é uma privilegiada que conseguiu ver grandes ídolos nossos ao vivo e a cores em vários lugares do país. E eu estava o quê? Comendo terra. Mas assim, tá tudo bem. Quando eu me dei conta do Atlético, estava numa péssima fase. Pois é, quando eu tomei consciência de vida, a gente tava vivendo um horror. Tá, brincadeira, que eu acompanhei muitos momentos de glória, eu também não sou tão jovenzinha. Eu tenho aí meus... Não vou falar. Vamos pro próximo confronto. Kleber Incendiário versus Denis Marques. Kleber. Kleber. O maior artilheiro da história do Atlético. Maravilhoso. Saudades. Aliás, Passou o Sicupira porque tava catando correntinha no gramado. se a Mila era Joffre Cabral na ficha técnica, eu era Kleber Incendiário. Então tem que fazer as honras da minha ficha técnica de aniversário, Kleber Incendiária. Amava ver ele jogando, gente. Até hoje eu gosto de ver Também. o DT, porque eu adoro o futebol dele. E por último, Alex Mineiro. Não podia faltar, né? Eles acharam quando eu botei Alex. Alex Mineiro versus o dono do hat-trick contra o Boca Juniors, Marco Ruben. Dono do meu coração Alex também. Mineiro. Um beijo. Alex Mineiro quebrou nosso primeiro Alex muro Mineiro. aí. Mas, ó, Marco Ruben aqui, ó. Se quiser voltar, inclusive, a gente Eu lavo seu meião também, Marco. buscar na Quer morar na minha rodovia, casa, porque ele não mora. vai vir de avião, vai vir de carro. Então a gente busca ele na BR. Gente, É o mundo, eu te dou o mundo. eu Te dou todos tudo. os mates que ele quiser, entendeu? É assim. Eu Pode, cuido da Sarah Ruben, da filhinha dele. Sou Eu babá. aprendo a Ai, falar em fofa. espanhol. Eu aprendo a falar em espanhol. Gente, eu terminei o curso de espanhol. Beijo. Podemos aqui, ó. Vamos lá. Então vamos trazer ele. Eu vou aprender a fazer empanadas argentinas. Aí você fala com ele e eu alimento ele, fechou. gente. Eu Fechou, não fiz, tem como não ver. eu fiz uma live com uma argentina muito bacana, por sinal, é a representante da Associação das Mulheres Torcedoras na Argentina. Gente, pensa 1 hora falando em espanhol ali. Foi Eita, tenso. pero Pepe, Portunhol. cueca coela, por favor, não. Tá. Mas, né, Libertadores, estamos chegando, não sem condições, mas o espanhol tá aqui. Estamos chegando. Meninas, muito obrigada já, ó, a gente vai soltar aqui, não sei aonde, a seleção de vocês para todo mundo ver. Momento jabá, quero que vocês aí, ó, façam a propaganda de vocês, divulguem o podcast, divulguem as redes, divulguem o que vocês quiserem, o Instagram de vocês duas, ou o Twitter, enfim, a rede que vocês quiserem. Tudo, divulga tudo. É o momento de... Vai, propaganda. Primeiro, Mila, faça a sua propaganda. Você tem 1 minuto. Brincadeira. O nosso Twitter é Atleticaníssima, porque não cabia Atleticaníssimas, então é sem o S. O Twitter, por sinal, a gente já quer reivindicar mais caracteres no Twitter, no Instagram, porque a cada ficha técnica é uma redução de texto louca para caber o que a gente inventa sobre cada uma das nossas integrantes. O nosso Instagram, Atleticaníssimas, o nosso podcast na Pacundê, você vai encontrar lá, mas é o Quebra o Muro com as Atleticaníssimas em todos os seus agregadores de podcast preferidos. E se vocês quiserem ainda ouvir melhor ainda a história do surgimento do grupo, como aconteceu, tudo a gente contou em detalhes no primeiro episódio, a gente contou quem somos. Meu Twitter pessoal, Milacap, com Y e 2 L's, e passo a bola para a minha capitã, Daiane. Falando do podcast, a gente fez agora o que lançou na quarta-feira, dia 26 de agosto, sobre o direito de transmissão. Então a gente tem a Luana Baldan, no grupo que é uma Atleticaníssima,
ela é advogada desportiva, ela é procuradora-geral do Tribunal do Futsal, aqui no Paraná, então ela tem toda a propriedade aí para falar do assunto. E a gente quis fazer um programa bem leve, assim, para que qualquer pessoa que, por exemplo, não leu notícia nenhuma, saiba o que está acontecendo com essa questão de direito de transmissão, como que o Atlético está envolvido nisso, o que muda para nós como torcedores, porque importa saber também, né, como que a gente está envolvido nisso também. E queria lembrar também da nossa faixa da Sônia Nassar, que a galera super comprou. Queria agradecer as meninas aqui, vocês, a Rai, todo mundo que contribuiu também. Não só as meninas, mas os meninos também. Foi super legal, porque até os meninos indicaram nomes de mães atleticanas, esposas, filhas, para ficar ali o nome na faixa. A campanha vai até o dia 31 de agosto, aí a gente fecha e vai mandar produzir a faixa. Então a ideia é que ela esteja sempre lá na Baixada, aí como a primeira faixa de uma mulher atleticana e jornalista na nossa arena. E quem quiser me seguir nas redes é LUZZ Daiane, Luz Daiane. É isso aí. E a gente já aproveita para convidar vocês, as meninas da Tretes, para a gente fazer um podcast. Vamos alinhar uma ideia aí sobre o que falar. Acho que vai ser bem bacana, mais uma troca de experiências. E aí a hora que eu for fazer o desafio, vocês estão ferrados. Perfeito, convite lançado. A revanche vai acontecer no Quebra o Muro. Vocês vão ter que ver. Me chama mesmo, gente, que eu assim, ó, quarentena, eu tô metida podcaster. Metida podcaster. Me chama que eu amo, adoro participar de tudo. Então, contem com a gente pra tudo, meninas. Muito obrigada do fundo de todo o nosso coração rubro-negro por vocês estarem aqui hoje com a gente. Foi um prazer, foi um privilégio dividir esse programa com duas mulheres incríveis que têm uma iniciativa incrível, que é Atleticaníssimas, que é um motivo de orgulho quando a gente vai falar de torcida, que a gente fala, cara, tem as Atleticaníssimas, mulherada, que eu não posso falar palavrão, mas uma mulherada muito massa. Mas, né, mulherada que tá representando aí, estão sempre na mídia também, né, a gente acabou nem falando muito, mas quem já leu a história do avião também, fretaram um avião para ir atrás do Atlético. Por sinal, essa história vai estar num podcast daqui uns dias. Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus, eu preciso. Tá ali na pauta ali, que a gente vai gravar isso em alguns dias. Vocês vão escutar a história em detalhes de como é que você loca um avião, freta um avião. Eu amei, eu preciso desse podcast, gente. Tutorial. Preciso. Gente, muito obrigada. Pessoal, só reforçando, hein? Se inscrevam aqui no nosso canal, ativa sininho, acompanhem nossos pré-jogos, nossos pós-jogos, Tretes por Elas e tudo mais que a gente fica inventando aí. Sempre tem conteúdo, sempre tem coisa boa. Só nem sempre tem coisa boa. Me segue no Instagram, @Taquetá. Thaís Kloss, do Instagram é Thaís Kloss. Segue a Thaís Kloss também. Vamos lembrar, vai estar aqui embaixo, né? Porque o Adé é maravilhoso, vai botar aqui embaixo. Adé, você vai botar aqui embaixo, querido. Tá lembrando que o meu é com Y, né, gente? Mas... E o meu Thaís é assim. Ser Thaís é um pré-requisito pra participar da Tretes? Ganha 10 pontos de cara. Se é a Thaís, você já ganha 10 pontos. Já sai na frente. O processo seletivo já ganhou ali uma estrelinha. A gente tem duas no grupo. Se vocês precisarem emprestadas, já a gente tem duas. Sempre bem-vindas. Sempre bem-vindas. A gente tem eu, tem a Thaís, e na equipe de jornalismo tem mais Thaís. Tem Thaís que já foi da bancada, que agora é mais colaboradora. Tem Thaís de tudo quanto é lado aqui na Press, gente. Tipo assim, você manda o currículo, se você não se chamar Thaís, você coloca lá que você tem Thaís no nome. Bota o segundo nome. Mas, inclusive, também vamos falar que tem Thaís no time feminino do Atlético. Do Atlético. É verdade. Vamos exaltar ela sempre. Que é a nossa ídola. Se for duelo de ídolos, é a Thaís, não? Thaís, ela já ganhou. Olha, vocês estão me dando umas ideias aí. Aguarde. Eita! Isso é bom, hein? Mas eu quero deixar um recado também para as meninas que assistem a gente, que por acaso ou não ouviram falar das Atleticaníssimas, ou assistem ou acompanham as Atleticaníssimas, nunca ouviram falar da gente, para que vocês saibam que tem muita mulher atleticana produzindo muito conteúdo, fazendo muita coisa acontecer na arquibancada, e a gente está aqui para estar juntas. Então podem vir falar com a gente, com todo mundo aí, pode acionar todo mundo nas redes sociais, que a gente tá levantando essa bandeira aí de mulheres juntas na arquibancada. Muito obrigada a vocês por participarem, né? Convites feitos e aceitos. E tomara que a gente possa sempre continuar botando a nossa cara a tapa e vamos mostrar que a mulher tá aí no futebol, pra mostrar que entende futebol, e a gente não vai ser calada nunca, tá? Então, até a próxima. Mais e mais grupos, né? Que surjam mais e mais grupos, porque eu acho que
Não é essa coisa, as atleticaníssimas, o único grupo. Não, cara, tem espaço para todo mais mundo. As chicas, o squad e várias outras. A gente sempre vê alguma coisa no Instagram. É muito legal que tenha mais e mais, porque quanto mais lugar a gente tiver falando e mais a gente tiver, só a gente vai melhor, gente. Melhor. Vamos ocupar. Hashtag juntas somos mais fortes. Exatamente, gente. Obrigadão, gente. Até a próxima. Beijo. Beijo, obrigada. obrigada.